Bora falar de Palestra, que saiu da crise de ter perdido a final do Paulista para um rival pro pintou campeão do Brasileiro, da Libertadores, enfim. O Caio Ribeiro fez uma análise dessas mudanças do Abel e o Emanuel vai mostrar junto pra gente agora, então se liga aí. 2025 nem chegou na metade e já dá pra dizer que existem dois Palmeiras. Um antes do Brasileirão e da Libertadores, que era criticado pela falta de criatividade com a bola nos pés. E agora, um outro que tem 6 vitórias nos últimos 6 jogos, somando Brasileirão e Libertadores. Então, eu procurei o Caio pra saber o que estava dando de errado no Palmeiras. Eu não acho que tivesse dando errado, a gente tem que reconhecer o mérito dos adversários, mas alguns ajustes de posicionamento melhoraram a equipe. Posicionamentos de alguns jogadores específicos. Por exemplo, do Felipe Anderson. Facundo levantou a cabeça, cruzou o Felipe Anderson, a bola tocada para trás, Rios! E esse, para mim, é um lance que mostra como o Felipe Anderson se sente à vontade na direita. Que a jogada é muito bem construída pelo lado oposto, mas na hora do cruzamento, qualquer jogador chegaria fazendo gol, tentaria bater pro gol. Ele faz a assistência pro cara que vem de trás, com o gol escancarado, só empurrar para dentro. Isso é conhecimento da posição e trabalho em equipe, né? Não ser egoísta, não querer aparecer mais que os companheiros. Eu acho mesmo que aquela é a posição onde ele nos pode dar mais. A verdade é que é bom para ele, é bom para os torcedores também passar algum carinho para o Felipe Anderson. Dá pra gente dizer que esse encaixe do Felipe Anderson só foi possível porque o Estevão foi levado para meia, mas por um acaso do destino, né? É a lesão do Veiga. É o protagonista na maioria dos títulos desde a chegada do Abel, mas quando ele se machuca, ele precisava buscar uma solução diferente. Nós temos 2-10. Quem são os nossos 2-10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. Quando ele está pelo lado direito, ele restringe o espaço onde ele atua. Quando ele está por dentro, ele tem a trava, ele tem o lado direito, ele tem o lado esquerdo e ele tem a profundidade. Então, para um cara como ele, com tanto repertório, quanto mais liberdade de movimentação você tiver, mais decisivo ele vai ser. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje de 10. Quem agradece também é o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, né? E são dois jogadores de características muito diferentes, né? Esse é um lance legal, primeiro porque o Palmeiras, quando baixa suas linhas, ele é muito eficiente na marcação. E aí depois o Estevão como meia de criação, o Flaco Lopes, que não é tão velocista, mas funciona em contra-ataque, traz pro pé bom e conclui a gol. E o Vitor Roque é um cara que dá muita opção pros meias, ó. Repara como ele ataca sempre a última linha, ele gosta dessa bola na frente, essa bola em profundidade, para postar corrida com os zagueiros. Tem um cara no banco que foi contratado para ser o camisa 10 do Palmeiras, né? Tem espaço pro Paulinho? Pode jogar nas 4 funções ali, pode jogar de 9, pode jogar pela esquerda, pela direita ou flutuando por trás do atacante, como a gente tá vendo nesse arremate. Rasteiro! Passe, vai embora com muito perigo! Mas no mundo ideal, todo mundo à disposição, todo mundo bem, eu venho com o Estevão pela direita, Rafael Veiga centralizado e Paulinho pela esquerda e Vitor Roque na frente. É esse o Palmeiras que o torcedor quer saber. Qual o Palmeiras que vai pro Mundial? Pro Mundial, bom, esses 4. Vamos começar? Quem é esse aí, ó? Ó, se liga. Roda aí, massa, vai. Não tá rodando. Ah, entendi a brincadeira da imagem misteriosa. É isso aí. Vamos ver se roda de novo aqui. Roda aí, fiote. Não tá rodando. Vamos tirar. Ê, garoto. Roda aí, não roda. Ó, imagem misteriosa. Quem é esse que está de volta aos treinos, hein? Pois é, rapaz. Tá quase completando um ano, né, Massa? Não tem como rodar a foto, né, cara? Então, vamos ver se roda agora a imagem. Também não tá rodando, mas tá bom. Bom, melhorou. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Ó, ele tá voltando. Tá voltando aos poucos. A imagem também. Aos poucos tá indo. Olha aí, mais um pouco aqui, ó. Cebola rola e ele mete gol. Nos meus tempos de narrador de futebol, não sei se vocês sabem que eu sou o 3º pior narrador da história do rádio, certo? Os outros 2 estão narrando ainda, então não vou falar quem são os outros 2 que eram piores que eu, tá bom? Aí, tá voltando, hein?
Tá voltando! Olha aí, vamos que vamos. Quem é, hein, ô Latifi? Atualiza para nós. Pois é, Massa. O Bruno Rodrigues, enfim, tá treinando ainda separadamente. Lembra aquele vídeo que o Danilo deu uma cornetada no Paulinho, que falou que estava fazendo treino de finalização e parecia um pouco ainda longe do ideal? É o que o Bruno Rodrigues está fazendo no momento. É esse estágio da recuperação que ele está, da lesão bem parecida com o Ronaldo, né? Patelar no joelho, muito triste, né? O que aconteceu com o Bruno. Ele sofreu uma lesão no joelho, estava voltando e sofreu uma nova lesão. Ontem ele publicou nas redes sociais uma foto do Hugo Calderano, né? Que foi campeão do mundo no tênis de mesa, e ele citou: nunca duvide de um campeão que caiu. Então ele está muito nesse desejo de voltar, mas o que eu sei, Márcio, é que ainda falta 1 mês e meio para ele poder ter essa condição de jogo. Ainda não está pronto, e até porque, Márcio, o Palmeiras é muito cauteloso com o Bruno Rodrigues. Foi uma lesão muito difícil, um período até mental para o jogador, né, de ficar tanto tempo afastado, 2 lesões consecutivas. Então, se com o Paulinho já foi essa cautela toda, né, a gente vai falar mais sobre ele, que foi preservado do último jogo. Com o Bruno Rodrigues ainda tem essa preocupação ainda maior, porque se trata de lesão gravíssima, né, no joelho. Então, muita cautela com o Bruno nesse momento. Vamos lá, meus amigos, vamos aumentar a audiência aí. Perdão, avise a todos que estamos aqui, estamos juntos, certo? O Massa ganhou um ovo de Páscoa desse de colher, e aí vira e mexe eu vou lá e o chocolate fica parado aqui. Fazer o quê, né? Coisas de um gordinho. Vamos nessa. Alô, Alberto Nogueira. Alô, Glendenberg. Que nome maravilhoso, hein? Gleidenberg Costa. Bonito esse nome. Duro é falar com, né, vai meio enrolado aí, é duro, complicado, fica meio complicado. Bom, aí ó, deixe seu like, se inscreva no canal. Palmeiras engrena. O que o Abel mudou no time? Danilo Lavieri, nas suas andanças pelo Panamá, para quem não sabe, o irmão do Danilo trabalha no pedágio lá do canal do Panamá. Os caras, o navio passa lá, ele levanta a mão e já pega o dinheirinho, pim, 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 certo? Então, isso aí, bom trampo esse. Fica lá no mar, vendo todo mundo, uma maravilha. Me conta, o que mudou no Abel? O Abel mudou no time? É certo que alguém vai dizer a saída do Veiga melhorou o time. É uma coincidência ou não? O Latifi já disse que não. Mas e aí, o que você acha, Lavieri? Ele tem uma teoria, depois eu conto. Bom, eu acho que a lesão do Veiga, ela forçou o Abel a fazer algo que ele tem dificuldades em fazer, né? Especialmente com o Veiga. Ele já disse, não sou nem eu que estou falando, não é nem uma opinião, ele mesmo já disse. Se o Veiga parou de jogar bola, parou de jogar bem dentro de campo, ele vai voltar a jogar bem dentro de campo. O próprio Abel disse isso uma vez, mostrando que era difícil tirar, e recentemente ele fez uma reflexão legal sobre como é difícil para ele se livrar, digamos assim, né, de jogadores que já deram muito para ele. E aí, claro, era uma reflexão ainda mais profunda para os jogadores que estavam saindo do Palmeiras. Mas eu vejo também essa dificuldade de o Abel se livrar, entre aspas, né, tirar do time titular alguns atletas que já entregaram muito para ele, é o caso do Veiga. Quando o Veiga sai do time por conta da luxação, ele acaba forçado, primeiro, a colocar um outro jogador na direita. Ele poderia muito bem ter feito outras, né, ter colocado outro jogador, mas não, ele volta, coloca o Felipe Anderson por lá, abre o Felipe Anderson, coloca o Estevão um pouco mais centralizado, muda o sistema de jogo desse time, coloca também a questão dos 3 zagueiros, que às vezes são 2 zagueiros e o Giai de terceiro. Aí a gente já sabe que não necessariamente a nomenclatura de 3 zagueiros, mas é aquela construção e tudo mais, e isso muda o time. E, obviamente, além de toda essa questão, Felipe Anderson voltar a jogar bem, o Estevão mais centralizado, os gringos desandarem a fazer gol, né, dos últimos 8 gols, acho que os 8 de gringos e tal. Tem essas questões, mas tem também o fato de a bola passar a entrar e o resultado passar a colaborar. Inclusive naquele jogo em que o pênalti não deveria ter sido dado, na minha opinião,
contra o Sport. Mas ali uma vitória, depois vence o Corinthians, depois vence o Internacional, venceu o Corinthians jogando bem. Então você vai ganhando confiança. E no meio disso, além da confiança, dos 3 pontos voltando, o time jogando um pouco melhor, você ainda consegue colocar o Paulinho aos poucos, você consegue dar um pouquinho mais de chance para o Maurício. No último jogo agora, deixou o Vitor Roque descansando, coloca o Flaco Lopes entra e faz gol. Então algumas coisas começam a mudar aos poucos, e aí eu acho que, lógico, né, teve o mérito do Abel de ter percebido essa necessidade de mudança, mas teve um empurrãozinho, digamos assim, da força lá de cima, Deus, Buda, sei lá como cada um gosta de chamar, para falar que o Abel saiu, o Veiga saiu, desculpa, e o Abel acabou fazendo essa mudança no time. Acho que sim, a saída do Veiga acabou ajudando, não obviamente que dá para comemorar a lesão nem nada, mas o time respondeu de uma maneira diferente. Eu acho que o time precisava, né, dessa mudança no esquema de jogo, para dar um pouco mais de liberdade para o Estevão, para não depender só do Estevão, e aí a gente não precisa nem falar de como o Felipe Anderson e o Giai se encontraram muito bem pela direita ali, né? O Giai, aliás, calando muitos críticos. Então, família, essas foram as notícias de hoje do Verdão. Palmeiras que se prepara nessa quarta-feira para jogar amanhã, né? Quinta-feira, às 19 horas, lá em La Paz, contra o Bolívar. É jogo difícil, pedreira, mas o Palmeiras, com o time que tem, o elenco que tem tudo para conseguir pelo menos um empate lá. Até porque o Abel, ele teoricamente era para ir com um time misto, né? Para poder dar descanso pro pessoal. A sequência do Brasileiro a gente sabe que é difícil, mas pelo visto vai jogar o time praticamente titular, porque só quem não viajou foi o Vitor Roque e o Richard Rios, né? Além dos que já estão machucados. Rafael Veiga, Marcos Rocha, Mike, enfim, Bruno Rodrigues. Mas a princípio o Paulinho foi viajar, Felipe Anderson também, Lucas Evangelista, Gustavo Gomes, o Everton. Então, o Palmeiras ainda tem um time muito bom, um time muito forte, que mesmo com um time teoricamente B, um time misto, dá pra conseguir um bom resultado lá sim, hein? E outra notícia que a gente viu aqui do corte do pessoal do All Sport é o retorno do Bruno Rodrigues, né, família? É um novo reforço pro Palmeiras aí pra temporada. A gente brinca, né, falando assim, porque ele só jogou 2 partidas até agora pelo Palmeiras, mas tá retornando aí agora depois de quase um ano parado, então é um novo reforço, querendo ou não, pro Palmeiras aí durante a temporada. Ele vai ter continuidade, você vai ter espaço para jogar agora no time do Palmeiras, que tá muito mais qualificado do que quando ele chegou, né? Lá em 2023. Mas ele está aí, está de volta, tá treinando com bola, já tá treinando a parte tática ali, treinando finalização. Enfim, família. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, dá essa moral pra gente aí, fechou? Estamos chegando a 1000 inscritos. Obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Só agradece mesmo de coração. E quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Residência dos Porcos. É a casa para todo palmeirense. Pode ficar à vontade que aqui você vai encontrar notícias do Verdão. Vai ter polêmica, vai ter opinião, análise também. E tem novidade chegando aí, hein? Não sei se é nessa rodada agora da Libertadores. Na próxima a gente vai começar a fazer live de pré-jogo e talvez pós-jogo também, fechou? Então já ativa o sininho aqui para não perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal, beleza, família? E no mais é isso. Lembrando que os créditos vão estar sempre aqui na descrição. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, fortalece nós. E é isso, avante palestra. Os porcos é louco. É nóis. Até o próximo vídeo.